E com isso, o time argentino agora sim vai para a cobrança com o Galhardo. Que perigo, Carlos Germano! Foi lá no ângulo. Mas aí tem Carlos Germano. Olha... Pessoal do TV Vasco Gigante. Hoje nós vamos falar de defesas. Grandes defesas de 5 goleiros do Clube de Regatas Vasco da Gama. 5 goleiros inesquecíveis, onde 3 vieram diretamente da base do Vasco e 2 não vieram, mas tem o DNA totalmente vascaíno. Então, depois da vinheta, não perca. Barbosa, Moacir Barbosa Nascimento, conhecido como Barbosa, nasceu em Campinas, 27 de março de 1921. Jogou pelo Vasco da Gama nos anos de 45 até 58 e foi goleiro da Copa do Mundo em 1950. Por isso, passou o resto da vida injustiçado por ter tomado o gol do Uruguai, aonde todos sabem que não foi culpa dele. Barbosa, uma lenda no Vasco da Gama. Hoje em dia, Barbosa não se encontra mais com a gente. Deus o tenha em bom lugar. Acácio Cordeiro Barreto, mais conhecido como Acácio, nascido em 24 de janeiro de 1959. Foi goleiro do Vasco da Gama entre 1982 e 1991. Talvez tenha sido um dos maiores goleiros, se não o maior goleiro do Vasco nessa era e em todas as outras eras. Treinou o Clube de Regatas Vasco da Gama de 2010 a 2011 e foi convocado como goleiro na seleção da Copa América de 1989. Geraldo Pereira Matos Filho, o Mazzaropi, nasceu 27 de janeiro de 1953, em Além Paraíba, no Rio, em Minas Gerais. Mazzaropi jogou pelo Vasco de 1974 a 1984 e foi um dos 3 goleiros citados aqui que começou na base do Vasco da Gama, a base forte. Zico, aí o Megão! Mazzaropi, que há? Tá rezado o gol do Mazzaropi, Zé Luiz. Mazzaropi jogou no Vasco e viveu o Rio dos anos 70. Eu acho que o importante é isso, é o Vasco ganhar. Calmamente, vai sentar-se para contar como ficou 20 jogos sem tomar um gol entre os campeonatos cariocas de 77 e 78. Nós tínhamos na época um time que ganhamos os 2 turnos direto do campeonato carioca. Olha o cruzamento de Orlando, senhores, Roberto lutando, gol do Vasco! E naquele ano eu estava iniciando como titular no Vasco da Gama. Grandes nomes do futebol brasileiro desfilavam talento no campeonato carioca. Roberto Dinamite era nosso. O primeiro gol nasceu deste passe de Orlando. Roberto cabeceou, Luiz Alberto rebateu e o mesmo Roberto conferiu. 1-0. Rivelino. Zico. Este é Zico, o galinho de Quintino. Ele tem olhos de artilheiro. É o maior goleador da história do Maracanã. 333 gols. Bola para Zico emendar. Ele tinha uma colocação muito grande. Você, para fazer gol nele, tinha que tirar bem mesmo, porque ele estava sempre bem colocado. A busca do Tuca, armação de Cabral. 18 de maio de 77, 12ª rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno. Mazzaropi tomou este gol de Naldo do Bom Sucesso. Começaria daí em diante a série de 20 jogos no Campeonato Carioca sem tomar gol. Eu não ficava com essa questão, eu não vou tomar gol, eu não ficava com isso.
É porque senão o seu subconsciente acaba ficando martelando aquilo para você e você acaba perdendo o foco do jogo em si. Na decisão do primeiro turno, Mazzaropi fechou o gol mais uma vez. E o Vasco venceu o Botafogo por 2-0. Roberto invade, limpa a jogada, vai chutar para o gol. Gol do Vasco! Vasco da Gama, bicampeão da Taça Guanabara. Esse era o Mazzaropi. Este é o sorridente Dé Aranha, atacante do Botafogo em 77, hoje comentarista de rádio. Ele tem a malandragem do homem-gol. E Dé, muito oportunista, fez 1-0 Botafogo. Vocês estão gravando? Tá gravando. Ah, pô, eu pensei que a gente estava na resenha. A partir de agora tá gravando. Eu olho aí e digo na lata. Eu joguei no Maracanã mais de 50 vezes com mais de 150 mil pagantes. Sabe lá o que é isso? Mazzaropi era meio largo, cara, ele dava uma sortezinha. O campeonato seguia. O Vasco arrasador. O homem contra o Elinho é perigoso. Ramon! Mazzaropi, um gigante, enfrentando gigantes. Este é Rivelino e este é seu pé esquerdo. Disparava a patada atômica. Um dos chutes mais fortes do mundo. Ajudou o Brasil a ganhar a Copa de 70. Em 77, Rivelino jogava no Fluminense. Realmente era um baita no goleiro, teve uma fase fantástica no Vasco. Aquele goleiro que não chama atenção, né? Que quando ele defende, fala, um grande defesa, mas não é aquele que se rebenta todo, né? O Vasco venceu 25 dos 27 jogos e ganhou o estadual ao derrotar o Flamengo nos pênaltis. É uma expectativa muito grande aqui no Maracanã. Dita! Defendeu Mazzaropi! Está nos pés de Roberto Dinamite. O segundo turno do Campeonato Carioca para o Vasco da Gama e o título de campeão. Aí o Dinamite! Ele foi o principal jogador do jogo pelos 90 minutos e pela prorrogação, né? Então ele pegou tudo, ainda pegou o pênalti, né? Na disputa de pênalti. No estadual do ano seguinte, 78, Mazzaropi ainda ficaria mais 3 partidas sem levar gol. Somando 17 jogos do Carioca de 77 aos 3 de 78, um total de 20 jogos sem buscar a bola no fundo da rede. 1.816 minutos. Mazzaropi é o número 1 no ranking da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, que leva em conta apenas jogos realizados no mesmo torneio, neste caso, o Campeonato Carioca. E aí, em 2006, eu recebi um convite da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol para ir a Mans receber esse troféu. Defesa de Mazzaropi! Foi tão calmo, tão tranquilo. Geraldo Pereira de Matos Filho, Mazzaropi. Sou eu mesmo. Por isso, Mazzaropi é uma das lendas dos estaduais. Esse nome Mazzaropi é nome mesmo, então a gente chamava ele de Lobão. Ah, malandro. Viver nos anos 70 no Rio de Janeiro. Maldita hora que eu não vejo perder um jogo. Ano de você usar uma cabeleira. Você usava, né? Usava, pô. Era legal. Tirava onda. Meu querido Lobão. Meu querido Lobão, cara. Carlos Germano Schwambach Neto nasceu em 14 de agosto de 1970 e defendeu o Vasco da Gama de 1990 a 1999.
Depois se tornou treinador de goleiro do próprio Vasco da Gama no final da sua carreira. Carlos Germano, também goleiro da base forte do Vasco da Gama, um dos maiores goleiros do Vasco em todos os tempos. Germano está na memória do torcedor vascaíno. Vamos ver lances de Germano. E com isso, o time argentino agora sim vai para a cobrança com o Galhardo. Que perigo, Carlos Germano! Foi lá no ângulo. Mas aí tem Carlos Germano. Olha a defesa do goleiro do Vasco, que bonito. Evitando o gol de empate no William. Boa jogada do Lúcio. Reveja o lance, mas o chute foi no meio do gol. Vamos ver o frente do Rogério. O lance acaba sendo
Elton da Silva Arruda deve ter sido o último goleiro por enquanto da base do Vasco a fazer grande sucesso. Elton nasceu 18 de maio de 1978 em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Jogou no Vasco de 98 a 2002. Vamos ver lances de Elton.